Quantas noites você já perdeu o sono porque alguém te ofendeu? Quantos relacionamentos você destruiu porque não conseguiu controlar sua língua no momento da ira? A verdade que poucos querem ouvir é esta: a ira tem arruinado mais vidas do que muitas enfermidades. Mas hoje, você descobrirá como o cristão sábio nunca mais perde a calma com nada nem com ninguém. Amados irmãos, quantas vezes permitimos que nossa paz fosse roubada por uma palavra áspera, por um gesto malicioso, por uma injustiça aparente? Quantas noites perdemos o sono porque alguém nos ofendeu, porque as circunstâncias fugiram do nosso controle? A verdade é que a ira tem destruído mais vidas do que muitas enfermidades, tem arruinado mais lares do que muitas crises, tem separado mais amigos do que muitas distâncias. Estamos reunidos hoje para tratar de um assunto que toca o coração de cada filho de Deus que deseja viver em santidade. Falaremos sobre aquela virtude que parece cada vez mais rara em nossos dias: o domínio próprio, a capacidade de não perder a calma diante das provocações desta vida. E quero conduzi-los por esta jornada com a mesma paixão e clareza com que o grande pregador Charles Spurgeon abordava os temas essenciais da vida cristã. Spurgeon costumava dizer que um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, exposta a todo tipo de invasão. E que verdade profunda há nestas palavras! Quando permitimos que a ira governe nossos corações, quando reagimos impulsivamente a cada ofensa, estamos abrindo as portas da nossa alma para que o inimigo entre e cause destruição. Mas o que significa realmente nunca mais perder a calma? Seria isso uma negação das nossas emoções? Seria fingir que nada nos afeta? De maneira alguma. O cristão sábio não é aquele que não sente, mas aquele que sente profundamente e ainda assim escolhe responder com a sabedoria que vem do alto. É aquele que, mesmo ferido, não fere de volta. Mesmo ofendido, não retribui com ofensa. Olhem para o próprio Cristo. Quando foi injuriado, não injuriou. Quando foi maltratado, não proferiu ameaças. Ele tinha todo o poder do universo em suas mãos. Poderia ter chamado legiões de anjos para destruir seus algozes, mas escolheu o silêncio manso, a resposta branda, o perdão generoso. Este é o nosso modelo supremo. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Prestem atenção nesta verdade extraordinária. Conquistar uma cidade exige força física, estratégia militar, coragem diante do perigo. Mas dominar o próprio espírito, isto exige algo muito mais profundo. Exige a força que vem de Deus. Vivemos em uma geração impaciente, onde tudo precisa ser imediato. Queremos resultados rápidos, respostas instantâneas, satisfação imediata. E esta pressa tem invadido até mesmo a forma como lidamos com as pessoas. Não temos mais tempo para ouvir, para compreender, para perdoar. Reagimos com base em nossos impulsos, e não na sabedoria divina. Mas a Bíblia nos apresenta outro caminho. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, lemos: Sabeis isto, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sejam tardios para se irar. Que conselho precioso para nossos dias! Não significa que nunca sentiremos indignação ou tristeza diante do mal, mas que não permitiremos que essas emoções nos dominem e nos levem a pecar. Charles Spurgeon pregava que a ira é como um incêndio na alma. Começa com uma pequena fagulha de irritação, mas se não for controlada, pode consumir tudo aquilo que é precioso em nossas vidas. Quantos casamentos foram destruídos por palavras ditas no calor da ira? Quantas amizades foram perdidas por reações impulsivas? Quantos filhos foram machucados por pais que não souberam controlar seu temperamento? A verdade que precisamos abraçar hoje é esta: perder a calma nunca trouxe solução para problema algum. Nunca. A ira pode nos dar uma sensação temporária de poder, de que estamos no controle, mas é uma ilusão perigosa. Na realidade, quando perdemos a calma, estamos completamente fora de controle. Somos escravos de nossas emoções. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vejam que sabedoria,
Paulo reconhece que sentiremos ira. É parte da nossa natureza humana diante da injustiça, mas nos adverte: não pequem quando sentirem esta emoção. Não permitam que a ira se transforme em pecado, em palavras destrutivas, em ações que causam dano. E mais, não deixem o sol se pôr sobre a ira. Não guardem ressentimento, não alimentem mágoas, porque quando fazemos isso, estamos dando lugar ao diabo. Estamos abrindo uma porta na nossa vida espiritual, por onde o inimigo pode entrar e causar devastação. A ira não resolvida é como veneno que se espalha lentamente pelo organismo, contaminando tudo. Mas como, amados? Como podemos viver desta maneira quando somos constantemente provocados? Quando as pessoas parecem fazer de tudo para nos tirar do sério? Quando as circunstâncias conspiram contra a nossa paz? A resposta está em compreender que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Cristo que habita em nós. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, encontramos o segredo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O domínio próprio não é algo que conquistamos por força de vontade ou técnicas psicológicas. É fruto do Espírito Santo operando em nós. Quando permitimos que o Espírito de Deus governe nossos corações, quando nos rendemos diariamente a Ele, começamos a experimentar uma transformação interior. As coisas que antes nos tiravam do sério começam a perder seu poder sobre nós. As ofensas que antes nos consumiam começam a parecer pequenas diante da grandeza de Deus. O cristão sábio entende que sua paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Cristo em seu interior. Ele pode estar em meio à tempestade e permanecer sereno porque sua âncora está firme. Pode ser injustiçado e não buscar vingança, porque sabe que Deus é o justo juiz. Pode ser ofendido e perdoar, porque foi perdoado de uma dívida muito maior. Pensem comigo, o que realmente acontece quando perdemos a calma? Perdemos nossa clareza de pensamento. Dizemos coisas que não pensamos. Fazemos coisas que lamentaremos. Machucamos pessoas que amamos. Destruímos nossa própria reputação. E pior de tudo, desonramos o nome de Cristo diante daqueles que nos observam. Como filhos de Deus, somos chamados a ser diferentes. Somos chamados a ser luz em meio às trevas, sal que preserva a sociedade da corrupção completa. E uma das maneiras mais poderosas de demonstrarmos que pertencemos a Cristo é através do nosso autocontrole, especialmente em momentos de provocação. Se você está aqui hoje e reconhece que tem lutado com a ira, com a falta de paciência, com a tendência a explodir diante das dificuldades, quero que saiba que há esperança. Deus não nos chama para algo sem nos capacitar para isso. Ele não nos ordena que tenhamos domínio próprio sem nos dar os recursos necessários para desenvolvê-lo. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual, fortalecer sua intimidade com o Senhor e descobrir recursos práticos para viver em maior santidade, eu convido você a adquirir nosso e-book, 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com muito cuidado para ajudar você nesta jornada de transformação. Mas não se esqueça também de se inscrever neste canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que o Senhor tem preparado para a sua vida. Juntos, podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos compreender, amados, que a perda da calma não acontece de repente. Ela é o resultado de um processo que começa muito antes da explosão. É como uma panela que vai aquecendo gradualmente até que a água ferve e transborda. E se queremos ser cristãos sábios, precisamos prestar atenção aos sinais que antecedem a perda do controle. Muitas vezes, alimentamos pensamentos de irritação, remoemos ofensas antigas, criamos narrativas em nossa mente sobre as intenções das pessoas. E quanto mais alimentamos esses pensamentos, mais fortes eles se tornam, até que qualquer pequena provocação se torna o estopim para uma grande explosão. A Escritura nos adverte em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Vejam que mandamento poderoso. Não somos chamados a permitir que qualquer pensamento habite em nossa mente. Nossos pensamentos determinam nossas emoções, e nossas emoções influenciam nossas ações. Se enchermos nossa mente com pensamentos de ressentimento, se alimentarmos memórias de ofensas passadas, se imaginarmos constantemente cenários onde somos injustiçados, nossa alma ficará em constante estado de agitação. Não haverá paz, não haverá calma. Mas quando disciplinamos nossa mente para focar no que é verdadeiro, puro e amável, quando escolhemos deliberadamente pensar em coisas que edificam e não destroem, estamos criando um ambiente interno de paz. É como cultivar um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescerão naturalmente. Se não plantamos bons pensamentos, os maus pensamentos ocuparão espaço. Outra verdade fundamental que precisamos reconhecer é que muitas vezes perdemos a calma porque nossas expectativas são irrealistas. Esperamos que as pessoas sejam perfeitas, que nunca nos decepcionem, que sempre nos tratem com gentileza. E quando a realidade não corresponde a essas expectativas, nos frustramos e reagimos com ira. Mas a Bíblia é clara ao nos mostrar que vivemos em um mundo caído, onde todos somos pecadores em processo de santificação. Ninguém é perfeito. Todos falharemos uns com os outros em algum momento. E quando compreendemos isso, quando temos expectativas mais realistas sobre a natureza humana, nos tornamos mais pacientes, mais graciosos, mais lentos para a ira. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo nos instrui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Suportar uns aos outros não significa tolerar o pecado ou aceitar o abuso, mas reconhecer que todos temos imperfeições e precisamos de graça. Pense em quantas vezes você já falhou, já decepcionou alguém, já agiu de forma inadequada. E quantas vezes recebeu perdão, recebeu uma segunda chance, recebeu compreensão. Se esperamos receber graça, precisamos também estar dispostos a oferecer graça. Se esperamos ser perdoados, precisamos estar dispostos a perdoar. A verdade é que guardar rancor, alimentar mágoas, recusar-se a perdoar, não machuca tanto a outra pessoa, quanto machuca a nós mesmos. É como beber veneno, esperando que a outra pessoa morra. O ressentimento corrói nossa alma, rouba nossa alegria, contamina nossos relacionamentos e, mais grave ainda, separa-nos da comunhão plena com Deus. Jesus foi muito claro sobre isso. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, ele declara: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Estas são palavras sérias que não podemos ignorar. O perdão não é opcional para o cristão. Não é algo que fazemos quando sentimos vontade ou quando a outra pessoa merece. É um mandamento. E não perdoamos porque a pessoa merece perdão, mas porque nós mesmos fomos perdoados de uma dívida impagável. Quando entendemos a magnitude do perdão que recebemos de Deus, perdoar os outros se torna não apenas possível, mas natural. Há também um aspecto prático que não podemos ignorar. Perder a calma sempre nos coloca em posição de desvantagem. Quando reagimos com ira, damos poder a outra pessoa sobre nós. Mostramos que ela pode nos controlar, pode nos manipular, pode nos tirar do nosso centro. O cristão sábio não entrega esse poder a ninguém. Provérbios capítulo 15, versículo 1 nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vejam a sabedoria contida neste provérbio. Temos o poder de acalmar situações tensas ou de inflamá-las ainda mais. Nossas palavras podem ser água que apaga o fogo ou combustível que o alimenta. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se uma das partes tivesse escolhido responder com brandura em vez de reagir com aspereza? Quantos conflitos poderiam ter sido resolvidos se houvesse disposição para ouvir em vez de apenas falar? A resposta branda não é sinal de fraqueza, mas de força. Requer muito mais coragem e domínio próprio responder com mansidão do que revidar com violência. Mas precisamos ser honestos. Há momentos em que seremos testados profundamente. Haverá situações onde manter a calma
parecerá humanamente impossível. E é exatamente nestes momentos que descobriremos se nossa fé é genuína, se realmente confiamos em Deus ou se confiamos apenas em nós mesmos. Davi enfrentou inúmeras situações que poderiam tê-lo levado à loucura. Foi perseguido injustamente pelo rei Saul, foi traído por pessoas próximas, enfrentou rebelião dentro de sua própria família. No entanto, vez após vez escolheu esperar em Deus em vez de tomar vingança por suas próprias mãos. E Deus honrou essa confiança. No Salmo 37, versículos 8 e 9, Davi escreve: Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabaria mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Deixar a ira não significa negar que fomos feridos ou que houve injustiça. Significa escolher confiar que Deus cuidará da situação melhor do que nós poderíamos. Quando entregamos a justiça nas mãos de Deus, quando confiamos que Ele é justo e juiz, experimentamos uma liberdade extraordinária. Não precisamos mais carregar o peso de corrigir todas as injustiças, de nos vingar de todas as ofensas, de provar que estávamos certos. Podemos descansar na certeza de que Deus vê tudo, conhece todos os corações e fará justiça no tempo certo. Há também momentos em que precisamos reconhecer nossa própria contribuição para os conflitos. É muito fácil ver os erros dos outros e ser cego para os nossos próprios. Mas o cristão maduro é aquele que tem coragem de olhar para dentro, de reconhecer suas falhas, de pedir perdão quando necessário. Em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, Jesus nos confronta. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Que palavras desafiadoras! Muitas vezes, estamos prontos para apontar os erros dos outros, mas relutamos em examinar nosso próprio coração. Queremos que as pessoas sejam pacientes conosco, mas somos impacientes com elas. Queremos ser perdoados rapidamente, mas demoramos a perdoar. Esta hipocrisia precisa ser confrontada. O autoexame é essencial para o crescimento espiritual. Precisamos criar o hábito de regularmente parar e perguntar a nós mesmos: como tenho reagido às provações? Tenho sido paciente ou impaciente? Tenho demonstrado o fruto do Espírito ou os desejos da carne? Minhas palavras têm edificado ou destruído? Esta honestidade diante de Deus e de nós mesmos é dolorosa, mas necessária. O apóstolo Paulo nos exorta em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Este exame não é para nos levar ao desespero, mas para nos conduzir ao arrependimento e à transformação. Quando reconhecemos que temos falhado em manter a calma, que temos permitido que a ira governe nosso coração, o primeiro passo é a confissão sincera. Não podemos mudar o que não admitimos. Não podemos ser curados de feridas que insistimos em esconder. Deus já conhece nossos corações, mas precisamos confessar para nosso próprio bem. A promessa em 1 João capítulo 1, versículo 9 é gloriosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa quantas vezes tenhamos falhado, quantas vezes tenhamos perdido a calma, quantas palavras ásperas tenhamos dito. Há perdão disponível, há restauração possível, há esperança para recomeçar. Mas precisamos entender que vencer a tendência de perder a calma é um processo, não um evento único. Não acordaremos amanhã completamente transformados, imunes a qualquer provocação. A santificação é progressiva. Cada dia traz novas oportunidades de escolher a resposta certa, de exercitar o domínio próprio, de crescer em maturidade espiritual. Haverá vitórias e haverá derrotas. Haverá dias em que responderemos com graça e dias em que falharemos miseravelmente. Mas não devemos desanimar. Cada pequena vitória é um passo na direção certa. Cada vez que escolhemos não revidar uma ofensa, estamos fortalecendo o músculo espiritual do autocontrole. Pense em um atleta que deseja desenvolver força física.
Ele não se torna forte da noite para o dia. Precisa treinar consistentemente, levantar pesos repetidamente, disciplinar seu corpo dia após dia. E mesmo assim, haverá dias em que se sentirá fraco, em que o treino parecerá especialmente difícil. Mas, se perseverar, verá resultados. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8 nos diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Precisamos nos exercitar na piedade, e isso inclui exercitar o domínio próprio. Cada situação difícil que enfrentamos é, na verdade, uma oportunidade de treinamento. Cada pessoa difícil em nossa vida é um instrutor divino, ainda que não saiba disso. Cada provocação é uma chance de demonstrar que Cristo vive em nós. Deus não remove todas as dificuldades do nosso caminho, porque é através delas que crescemos. Tiago escreve no capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações não são punição, são oportunidades de crescimento. Quando alguém nos trata mal, quando somos injustiçados, quando as circunstâncias nos frustram, podemos escolher ver isso como uma oportunidade de praticar a paciência, de demonstrar a graça de Cristo, de crescer em maturidade espiritual. Esta mudança de perspectiva é revolucionária. Transforma situações que antes nos derrotavam em degraus para o nosso crescimento. Mas precisamos também ser práticos. Há estratégias concretas que podemos adotar para nos ajudar a manter a calma. Uma delas é aprender a criar espaço entre o estímulo e a resposta. Quando algo nos provoca, nosso primeiro impulso muitas vezes é reagir imediatamente. Mas se aprendermos a pausar, a respirar, a contar até 10 antes de responder, damos ao Espírito Santo tempo para nos guiar. Provérbios capítulo 17, versículo 27 nos ensina: quem modera suas palavras tem conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Moderar as palavras significa não dizer tudo o que vem à nossa mente no calor do momento. Significa escolher cuidadosamente o que e como dizemos. Esta é uma marca de sabedoria. Outra estratégia importante é reconhecer nossos gatilhos. Todos temos certas situações ou comportamentos que nos irritam mais facilmente. Para alguns, é a desorganização. Para outros, é a falta de pontualidade. Para outros ainda, são críticas ou questionamentos. Quando conhecemos nossos pontos fracos, podemos estar mais vigilantes e preparados. Se sabemos que determinada situação tende a nos tirar do sério, podemos orar antecipadamente pedindo graça especial para aquele momento. Podemos nos preparar mentalmente, lembrando-nos de responder com mansidão. Podemos pedir a amigos de confiança que orem por nós. Esta preparação prévia faz toda a diferença. Também é fundamental cuidar de nossa saúde física e emocional. Muitas vezes perdemos a calma mais facilmente quando estamos cansados, estressados, mal alimentados ou sobrecarregados. Não somos apenas seres espirituais, somos também seres físicos. E nosso estado físico afeta nosso estado emocional. O próprio Jesus reconheceu a importância do descanso. Quando os discípulos voltaram de sua missão, cansados e sobrecarregados, Jesus lhes disse em Marcos capítulo 6, versículo 31, vinde vós mesmos à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco. Se o próprio Senhor reconheceu a necessidade de descanso, quanto mais nós precisamos disso. Não é sinal de fraqueza reconhecer que precisamos de tempo para renovar nossas forças. Não é falta de fé buscar ajuda quando estamos sobrecarregados. Não é carnalidade cuidar de nossa saúde física. Somos mordomos de tudo o que Deus nos confiou, incluindo nosso corpo e nossa mente. Cuidar bem deles é um ato de responsabilidade e adoração. Precisamos também cultivar relacionamentos saudáveis. Provérbios capítulo 27, versículo 17 nos diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Precisamos de pessoas que nos desafiem, nos encorajem, nos confrontem quando necessário,
nos apoiem em momentos difíceis. Um amigo verdadeiro é aquele que nos ajuda a crescer em santidade, que nos aponta nossos pontos cegos com amor, que ora conosco e por nós, que nos lembra das promessas de Deus quando estamos desanimados, que celebra nossas vitórias e nos ergue em nossas quedas. Estes relacionamentos são presentes preciosos de Deus, mas também precisamos ter sabedoria para nos afastar de relacionamentos tóxicos. Há pessoas que constantemente nos provocam, nos criticam, nos diminuem. E embora devamos amar a todos, isso não significa que precisamos manter proximidade com todos. Há momentos em que estabelecer limites saudáveis é a coisa mais sábia e espiritual a fazer. Paulo nos aconselha em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Notem a sabedoria desta orientação. Se possível, quanto depender de vós. Há situações em que não será possível ter paz, não porque não tentamos, mas porque a outra parte não está disposta. Nossa responsabilidade é fazer nossa parte. O restante está nas mãos de Deus. E nunca devemos esquecer o poder da oração. Quando sentimos que estamos prestes a perder a calma, podemos fazer uma oração rápida, silenciosa, pedindo ajuda a Deus. Ele está sempre disponível, sempre pronto para nos socorrer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos asseguram: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus é algo que o mundo não pode dar e não pode tirar. Não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Cristo em nosso interior. Quando estamos conectados com Ele através da oração, quando mantemos nossa comunhão diária com o Senhor, experimentamos uma serenidade que desafia toda a lógica humana. Mas precisamos ser honestos sobre algo importante. Há momentos em que manter a calma não significa ficar em silêncio. Há situações que exigem que falemos, que nos posicionemos, que defendamos a verdade ou protejamos os vulneráveis. O que diferencia a resposta sábia da reação impulsiva é a motivação e a maneira como agimos. Jesus nos deu o exemplo perfeito disso. Quando expulsou os cambistas do templo, não foi uma explosão descontrolada de raiva. Foi uma ação deliberada, motivada pelo zelo pela casa de Deus e pela indignação justa contra a exploração dos pobres. Ele não pecou em sua ira, não agiu por impulso pessoal, mas por princípios divinos. Efésios capítulo 4, versículo 15 nos ensina: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguir a verdade em amor significa que às vezes precisaremos confrontar, corrigir e estabelecer limites. Mas tudo isso deve ser feito em amor, não em vingança, com o objetivo de restaurar, não de destruir. Quando precisamos confrontar alguém, devemos fazer isso com mansidão e respeito, não com o objetivo de humilhar ou provar que estamos certos, mas com o desejo genuíno de que a verdade prevaleça e de que o relacionamento seja restaurado. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos orienta: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Vejam a sabedoria contida nesta instrução. Devemos corrigir com brandura, não com dureza, e devemos fazê-lo com humildade, reconhecendo que nós mesmos também somos vulneráveis à tentação. Ninguém está acima da possibilidade de cair. Esta consciência nos torna mais compassivos e graciosos ao lidar com as falhas dos outros. Outro aspecto fundamental que precisamos entender é que nossa paz interior não pode depender do comportamento das outras pessoas. Se condicionarmos nossa serenidade ao fato de todos nos tratarem bem, de ninguém nos ofender, de todas as situações correrem conforme esperamos, viveremos em constante turbulência. As pessoas são imperfeitas e as circunstâncias são imprevisíveis. O segredo da paz duradoura está em fundamentar nossa vida em Cristo, não nas circunstâncias. João capítulo 16, versículo 33, registra as palavras de Jesus: Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Em Cristo temos paz. No mundo temos aflições, mas Ele venceu, e nós vencemos nele. Esta vitória não significa ausência de problemas, mas presença de paz mesmo em meio aos problemas. Significa que podemos enfrentar tempestades com serenidade, porque nossa âncora está segura. Significa que podemos ser ofendidos sem buscar vingança, porque nossa identidade não depende da opinião dos outros. Significa que podemos perder sem nos desesperarmos, porque nossa esperança está em Deus. Precisamos também reconhecer que nem toda batalha merece ser lutada. Há discussões que simplesmente não valem a pena. Há ofensas que são tão insignificantes que a melhor resposta é ignorá-las. Provérbios capítulo 19, versículo 11 nos ensina: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória está em ignorar ofensas. Que liberdade extraordinária há em aprender a ignorar certas ofensas. Não porque sejamos covardes ou porque não temos capacidade de responder, mas porque somos sábios o suficiente para reconhecer que nem tudo merece nossa atenção e energia. Algumas coisas são pequenas demais para nos perturbarem. Algumas pessoas não têm autoridade sobre nossas emoções. O cristão maduro sabe escolher suas batalhas. Sabe quando falar e quando calar. Sabe quando confrontar e quando deixar passar. Esta sabedoria não vem naturalmente. É desenvolvida ao longo do tempo, através de muitos erros e acertos, sempre sob a orientação do Espírito Santo. E quando falamos sobre nunca mais perder a calma, precisamos incluir também nossos relacionamentos mais íntimos, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. É fácil ser paciente com estranhos e perder a paciência com aqueles que mais amamos. Mas é justamente em casa que nosso cristianismo é mais testado e mais visível. Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 21 nos exorta: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Notem especialmente a instrução aos pais. Não irriteis vossos filhos. Quantos pais perdem a paciência constantemente com seus filhos, gritam, fazem ameaças, usam palavras duras e depois se perguntam por que os filhos se tornaram rebeldes ou distantes. Nosso comportamento em casa tem consequências eternas nas vidas daqueles que amamos. Se queremos que nossos filhos aprendam domínio próprio, precisamos modelar isso diante deles. Se queremos que sejam pacientes, precisamos ser pacientes com eles. Se queremos que controlem sua ira, precisamos controlar a nossa. As crianças aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Nosso exemplo fala mais alto que nossas palavras. O mesmo se aplica ao casamento. Quantos casamentos têm sido feridos ou destruídos por falta de domínio próprio? Por palavras ditas no calor da discussão, por explosões de raiva, por ressentimentos alimentados? O casamento é um campo fértil para o crescimento em santidade, precisamente porque nos coloca diariamente diante de nossas próprias falhas e da necessidade da graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 instrui os maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vejam que conexão poderosa. Quando não tratamos nosso cônjuge com dignidade e respeito, quando perdemos a paciência e agimos com dureza, nossas orações são interrompidas. Nosso relacionamento com Deus é afetado pela maneira como tratamos nosso cônjuge. Não podemos separar nossa vida espiritual de nossos relacionamentos familiares. E aqui está uma verdade que pode transformar completamente nossa perspectiva. Quando escolhemos responder com calma e mansidão a uma provocação, quando decidimos não revidar uma ofensa, quando optamos pelo perdão em vez da vingança, não estamos apenas evitando o conflito. Estamos glorificando a Deus. Estamos demonstrando seu caráter. Estamos sendo testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. O mundo está cheio de pessoas que reagem com ira, que se vingam quando ofendidas, que guardam rancor. Mas quando um cristão responde diferentemente, quando mantém a calma mesmo sob provocação, quando perdoa mesmo quando machucado,
Isso chama a atenção. Isso faz as pessoas perguntarem: de onde vem essa força? Como você consegue ser assim? E então temos a oportunidade de apontar para Cristo. Pedro nos encoraja em 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nosso bom comportamento, nossa mansidão, nossa capacidade de manter a calma mesmo sob pressão, tudo isso dá credibilidade ao nosso testemunho. Por outro lado, quando um cristão é conhecido por seu temperamento explosivo, por sua impaciência, por suas palavras duras, isso desacredita completamente seu testemunho sobre Cristo. Como podemos falar de um Deus de amor e paz se não demonstramos amor e paz em nossa própria vida? Portanto, amados, nunca mais perder a calma não é apenas uma questão de saúde emocional ou de melhores relacionamentos, embora essas sejam consequências maravilhosas. É uma questão de santidade, é uma questão de testemunho, é uma questão de glorificar a Deus em todas as áreas de nossa vida. É demonstrar que Cristo realmente faz diferença, que seu poder é real, que sua graça é suficiente. Amados irmãos, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final desta jornada. O caminho para nunca mais perder a calma é um processo diário de rendição a Cristo, de dependência do Espírito Santo, de escolhas intencionais de responder com mansidão em vez de reagir com ira. Quero encorajá-los hoje. Não desanimem diante das dificuldades. Cada dia é uma nova oportunidade de crescer em domínio próprio. Cada situação desafiadora é uma chance de demonstrar que Cristo vive em vocês. E lembrem-se sempre, não estão sozinhos nesta jornada. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vocês e os capacita para toda boa obra. Agradeço profundamente por terem dedicado seu tempo para ouvir esta mensagem. Se ela tocou seu coração, peço que se inscrevam neste canal. Ativem o sininho das notificações e compartilhem com aqueles que também precisam ouvir estas verdades. Deixem seu like. Comentem abaixo contando como Deus tem trabalhado em suas vidas, nesta área do domínio próprio. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada com o Senhor, adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com amor para ajudá-lo a crescer espiritualmente. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Que o Senhor os abençoe ricamente e os capacite a viver como cristãos sábios, cheios de paz e domínio próprio. Até a próxima mensagem.